Lucas 12, de 39 a 48, onde Jesus vem nos preparar, né, para a sua chegada. Ficai atentos, ficai preparados, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E a gente precisa proteger essa nossa casa, como diz o Senhor, né? E continuando esse evangelho, quando Jesus fala isso, né, se você soubesse a hora em que o ladrão fosse chegar, deixaria que não arrombasse a sua casa. Vós também tem que ficar preparado, porque o Filho do Homem vai chegar. Aí Pedro, interessante isso, né? Diz assim: Senhor, tu conta esta parábola para nós ou para os outros? Interessante, né? Ele diz assim, isso aí é com a gente, por quê? Porque Jesus ele tinha muito essa pedagogia mesmo, né? Tinha formações que era só para discípulos. Jesus disse aos seus discípulos. Outras, Jesus disse à multidão. Por quê? Porque cada um, não é, todos são filhos, né? Todos são filhos de Deus. Mas tem alguns que têm uma missão, tem alguns que Deus escolhe para que possa, né, continuar a proclamação do reino, né? Para continuar esse anúncio. Então, quanto mais, o próprio Evangelho diz, né? Lá no final, a quem muito foi dado, muito será perdido, né? A quem muito foi confiado, muito será exigido. Então, aqueles que são eleitos, escolhidos para levar aos outros o anúncio, a responsabilidade ela é maior. Então, diante desse contexto, dessa parábola, gera no coração de Pedro essa dúvida. Essa parábola, né, de guardar a casa, de se preparar, é para nós ou para os outros, não é? É para nós ou para todos? É para nós ou para todos? E aí Jesus diz assim: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Quem é? Quem é que o patrão vai colocar alguém à frente? Se não for alguém de sua confiança, né? Ele vai colocar qualquer um para administrar seus bens, para administrar sua casa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontra agindo assim. Ou seja, que tem a sua confiança, né? Que escuta a determinação que ele, né, que o patrão colocou sobre ele. E quando ele chega, diz assim: como o Senhor me determinou, aqui está. Então, quando Pedro ele questiona: Senhor, quem é? Essa formação é só para nós ou é para todo mundo? Então, Jesus, na resposta, diz assim: é para quem eu escolhi. É para quem eu enviei. É para quem acolheu. Porque uma coisa assim, nós vivemos hoje, e vocês, né, vocês que estão aqui comigo no estúdio, sabem, que alguns trabalham por necessidades. Não tem jeito. Já outros trabalham por necessidade, mas se sente livre em escolher. Eu quero trabalhar aqui. Eu quero que Flávia seja minha patroa. Porque quando você chega em determinado lugar para trabalhar, né, você é livre para que aquela pessoa, durante o trabalho, tenha sobre você autoridade. Então, quando Jesus escolhe, ele determina. Mas cabe à nossa liberdade querer ser o escolhido ou o servo, como dizia Nossa Senhora. Cabe a nós. Mas, se eu acolho aquilo que o Senhor coloca sobre minha vida, eu preciso entender isso. Como ele diz, é verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém,
Se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando e começar a espancar os criados, fazer, ou seja, tudo ao contrário, ele terá a sua punição. Então o que eu queria mostrar com isso? Quando Pedro faz essa pergunta, a resposta de Jesus é: você se sente? Interessante, porque essa resposta de Jesus não é uma resposta que é direta, é você. Você precisa ter essa consciência. Você precisa ter essa reflexão. Você se sente assim? Então, se você se sente, é para você. Não se preocupe se é para você ou é para os outros. Mas você precisa entender que quando nós nos colocamos na posição de servos, há uma responsabilidade do cuidado, do zelo. Né? Nós não podemos achar que somos donos de toda uma situação, já que a gente diz assim, ele não está aqui, quem manda sou eu. Não. Né? Em um chamado diante de Deus, cada um que assume qualquer coisa, que usa o nome de Deus, e que se sente escolhido por Deus, ele precisa ter esse entendimento. Nós somos apenas instrumentos. Mas quem vai conduzindo, é por isso que o Espírito Santo está em nós. Porque ele vai nos conduzindo para que aquilo que estamos administrando seja aquilo que o Senhor determinou. E não do jeito que a gente acha, porque aí se torna a continuidade desta parábola. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, né? Eu já tenho tantos anos de caminhada, eu já estou aqui há tanto tempo, e cadê Jesus? Já sofri, ele não apareceu, já casei, ele não apareceu, já tive filho, ele não está aqui, e começar a espancar os criados, as criadas, a comer, beber, embriagar, ou seja, fazer o que quer da vida, mesmo dentro da casa. Olha a responsabilidade. Aqui não é nosso, a rádio não é nossa, a comunidade Ágape não é minha. A igreja não é do padre. É tudo de Deus. E o que nos cabe? Administrar conforme determinado. Por aqueles que na nossa liberdade nós falamos, Senhor, eis aqui o servo. Né? Eu faço tudo que o Senhor mandar. Está aí, o coração aberto. Né? E o que é que ele nos manda? Porque aí Pedro pergunta sobre a parábola. O que é que ele está mandando aqui? Ficai atentos. Porque nós podemos ser o primeiro a deixar que o ladrão nos roube. Que o ladrão roube do nosso coração uma graça tão grande. As graças tão grandes que ao longo da vida ele derramou sobre nossa vida, que são os nossos valores. Então, Pedro, é para você essa parábola. Porque livremente você me aceitou. Então, quando nós deixamos que o ladrão, nós que somos de caminhada, quando nós deixamos que o ladrão nos roube, o que nós vamos dar? Porque certamente esses empregados que ele diz aqui que podem ser espancados, amavam o seu patrão. Mas o administrador, que era para tratar com amor aqueles que o patrão ama, começa a espancá-los, maltratá-los, porque diz assim, agora é do meu jeito. Olha a responsabilidade. Quando nós deixamos roubar os nossos valores, nós vamos tratar os filhos de Deus, confiados a nós, da maneira que nós achamos que deve ser tratado, às vezes com nosso egoísmo, com nossas brutalidades, com nossas mágoas. Quantas pessoas se afastaram e ainda se afastam da igreja? Porque empregados, porque administradores trataram mal aquilo que não era dele. A casa não é nossa. A casa esse reino
As pessoas, os empregados são de Deus. Então o que nos cabe é esse cuidado. Então quando Pedro faz esse questionamento, Senhor, para quem é? Para você, Pedro. Porque você aceitou. Mas o que é que você vai dar se seus valores você deixou roubar? Por isso que eles fiquem atentos. Porque quando você não tem mais valor, você vai maltratar os meus. É que nem aquele homem e aquela menina que andava numa missa, andava na igreja, aí se casa, aí se acomoda, a mulher vai para a missa, o homem não quer mais ir, mas se encontraram lá. Acontece casos assim, não acontece? Começa a relaxar, não, vá você, vá você, vá você. Resumindo, ou ele ou ela vão perdendo seus valores, o ladrão já está roubando os seus valores. E o que é que ele vai dar para a esposa que Deus deu? Ignorância. Traição. Sabe? O que é que ele vai dar para os filhos que Deus deu a ele? Ignorância. Falta de carinho, falta de amor. Por quê? Porque os valores que foram dados, ele deixou roubar. E quando os nossos valores são roubados, o que nos resta? Vazio. Esse mesmo vazio que nós vemos de uma sociedade, de pessoas que destroem as outras friamente, de pessoas que têm intolerância às outras, pessoas que não aceitam o contraditório, pessoas que não aceitam a opinião contrária. Não tem o que dar. Aí age como uma humanidade sem a graça. E sem a graça nós nos tornamos filhos do Adão e filhos da Eva. Sem a graça nós tornamos pessoas como sabe, conduzidas pelo pecado, pelo ódio, pela soberba, querendo e agindo como Deus de si próprio. Sem a graça ela é assim. E quais são os nossos valores? A graça, que veio através de Jesus. Por isso que eles fiquem atentos, porque vocês podem deixar roubar os valores que o próprio Deus colocou sobre si. E um dia você achar que ele não volta, que ele não está mais lhe observando, que ele não está mais sobre sua vida, e começa a maltratar. Porque essa é a nossa maior riqueza. As pessoas que Deus nos confia, e começa a maltratar. Os funcionários do patrão, ou seja, do rei, daquele que nos comanda. Por isso que há tantas famílias que se destroem por tanta arrogância. Por pessoas que eram pacientes e deixaram de ser. E por que perdeu? Porque deixou amizades erradas roubarem, convívios. Tanta gente que andava na igreja não anda mais nenhum dos dois. Um roubou o outro. Um roubou o outro. Nós que trabalhamos com jovens, com adolescentes, com criança. Agora trabalhamos com família. A gente recebe, ao longo de nossa caminhada, essa realidade partilhada. Quantos jovens feridos chegam a nós por suas histórias? Jovens que até fizeram suas primeiras comunhões, porque os pais ensinaram na igreja. Mas depois deixaram roubar a fé, a intimidade com Deus, o temor. Um dos dons do Espírito Santo, o temor a Deus, deixaram-se perder, não tem mais temor. E começaram a tratar seus filhos sem as riquezas que só Deus dá. E nós recebemos na nossa comunidade, ao longo desses quase 19 anos, essa realidade. Jovens machucados, adolescentes feridos. Por quê? Porque aqueles que era para dar algo, deixou roubar. Aqueles que Deus confiou, aqueles que Deus escolheu, que Deus mimou, juntou em sua casa, alimentou em sua casa, fez os dois se conhecerem às vezes ali, mas foi se deixando levar
E quando nós achamos que ele não volta mais, que Deus não está mais próximo, aí vem. E aí pensa que o patrão está demorando, então começa a espancar os criados, as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se. Alguém já viu isso na sociedade? A comer-se, a embriagar-se. Mas o Senhor daquele empregado chegará um dia inesperado e numa hora imprevista ele partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Por quê? Que Deus, e eita, Deus está pesado aqui, não está não. Porque nossos filhos não são nossos, é de Deus. As pessoas que nós comandamos, que nós estamos à frente, não são nossas, são de Deus. E no dia que ele chegar e ver o sofrimento do seu povo, ai daquele, está aqui no Evangelho. A nossa responsabilidade não é apenas como pais botar filho no mundo, não. É ser presença de Deus na vida do filho. Deus me deu a paternidade para que eu o represente na vida das minhas filhas. Ai de mim, se não ser o pai conforme a vontade de Deus para a vida das minhas filhas. Um dia ele chegará. Porque toda criatura que nasce é chamada a louvar a Deus, como diz o salmista. Por quê? Porque todos são filhos de Deus. Todos. Então, meus queridos irmãos que estão nos ouvindo, não sei quem está aí com a gente, que seja motivo do nosso coração uma alegria ser eleito, ser escolhido. Você que é papai, mamãe, e já perdeu alguns valores por causa de tantos que tentaram roubar do seu coração, roubar a sua casa. Ainda temos a graça de recuperar, de lutar. E como se recupera? Se recupera voltando-se para Deus. Se eu estou cansado, é aí que eu vou rezar. Se eu estou acomodado, é aí que eu vou para a missa. Já que eu só ia no domingo e estou perdendo, agora eu vou 2 dias na semana porque eu preciso trabalhar isso em mim. Isso é uma luta. Se você está rezando pouco, passe do horário para ver se seu corpo se acostuma e você diz assim, eu estou lutando contra mim mesmo. E aí você vai vendo valores que retornam. E aí essa consequência é você ver que você melhora no seu trabalho, você melhora como pai, você melhora como mãe. Agora a ação não é de Deus, a ação é nossa. Porque foi nós que se deixamos roubar. Foi nós que deixamos o cadeado aberto. Ou seja, nos abrimos, partilhamos com as pessoas erradas. E o que é deixar o ladrão roubar? Ladrão roubar é quando você tem um segredo de família, um problema na família e sai espalhando para qualquer um. Não é, Flávia? É Flávia chegar no Ágape e partilhar qualquer um. É um pequena desavença que ela teve com Douglas. Aí vai partilhar com as pessoas erradas que vai entrar nesse casamento. Que vai tentar dizer, mulher. Como diz muita gente, todo homem é igual. Ninguém presta, ninguém isso, ninguém aquilo. Isso é deixar uma porta aberta. É você partilhar com as pessoas erradas a sua intimidade. Seus segredos, seus sonhos. Por que nossos sonhos são destruídos? Porque antes de você realizar, você chegou, partilhou com as pessoas erradas e antes de surgir já destruíram. Por isso, meus queridos irmãos, há tempo para tudo, inclusive para recuperar as riquezas que Deus nos deu.